unido, geralmente alguns questionam, né? Mas está escrito que um indivíduo, um cristão, ele pode, unido a Cristo, vencer uma horte de anjos maus, inclusive Satanás. Aí ele levanta a ideia de que pode agora ter um desenvolvimento unilateral. Não é assim. A Igreja de Deus unida, ela pode ter uma frente tão forte que nenhum inimigo pode transpor. Agora, se eu, por egoísmo querer tomar uma posição separada do povo de Deus, aí Deus já não vai estar à sua frente para te proteger. É preciso manter uma frente forte, mas é a igreja toda. É o povo de Deus completo. Exemplo de união, você percebe que Israel, naquela guerra, não vão entender do que eu estou me referindo, eram 32 mil soldados, entre oficiais e graduados. 32 mil. Agora os 32 mil estavam unidos. O Senhor fez uma preleção. De 32 mil, quantos foram escolhidos? Quem estava guiando os 300? E de quem eram os 32 mil? Não porque os 32 mil eram de Deus e só ele guiou os 300 na guerra. O remanescente está recebendo a ira do dragão. A igreja inteira, o dragão está irado contra ela, na verdade. Mas aqueles que não estão nem aí, ele está lá preocupado, irmãos. Mas a guerra dele é contra o remanescente. Desses 32 mil, naqueles dias que eu estou me referindo, da guerra, que foi escolhido só 300, o remanescente são os 300. Os guiados por Deus ali são os 300. Quem vai vencer a guerra não são nem os 300, são o que guia os 300. Mas se fosse os 32 mil, eles iam achar que o número deles que tinha ganhado a guerra. E o Senhor não precisa de número para ganhar a guerra. Não se preocupe, nós somos um pouquinho. Não precisa de número para ganhar a guerra. Se ele tiver com um aqui, ele ganha a guerra do mesmo jeito. Que Deus nos dê esse entendimento. Só para vocês assim, acreditarem mais, os 300 venceram a guerra de quantos soldados? Quantos soldados foram enfrentados pelos 300 de Gideão? Né? Está Gideão que o irmão está mencionando. Vocês sabem dizer? 30 mil? 32 mil? Quantos, só para deixar os irmãos mais confortáveis no poder que Deus tem para guiar o seu povo, quantos os soldados de Gideão venceram na guerra? Não, os que eles venceram, os derrotados pelos 300. Né? $30 mil? 35 mil? 135 mil. Preste atenção, 300 homens venceram a guerra contra 135 mil homens. E eram 135 mil homens capacitados e preparados para a guerra. E não foram, como o irmão mencionou, não foi os 300 que venceram. Foi o soberano de todo o universo. Não se preocupe com quantidade ou com dificuldade, não. Creia no Senhor Deus que está guiando a sua igreja. Amém. Dar uma pequena contribuição aqui. Quando essa questão ali do finalzinho do texto que o irmão Marquinhos mencionou, diz que cumpre nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. Né? Alguns textos falam a questão da frente unida. Um dos meios que Satanás usa para poder causar um racho no meio do povo de Deus é de repente suscitar um assunto novo, que de repente causa dúvida.
Eu lembro que, lendo a história dos pioneiros, diz que quando eles foram lançar os fundamentos da igreja adventista, como eles estudavam? Juntos. Ele não pegava um assunto, botava debaixo do braço, ia para casa, ia estudar e chegava e dizia: todo mundo tem que crer desse jeito. Ele chegava ali e dizia: irmãos, está aqui o assunto. Por exemplo, a verdade sobre o sábado trazida pelo pastor José Bates, né? Os pioneiros se reuniram, disseram: pastor Andrew, você vai estudar o assunto. Pastor Flantal vão lhe ajudar dando uma assessoria, né? E o pastor Flantal vão procurar se tem alguma brecha nessa doutrina, porque nós queremos saber se tem. Mas o que é que Satanás está fazendo muito hoje em dia? Eu descobri um assunto. Alguém me ensinou um assunto. Quando vai se estudar aquele assunto, para aqueles que tomam a iniciativa de estudar, quando você vai estudar aquele assunto, as pessoas estão mais preocupadas em se agarrar às opiniões do que aos textos. É questão de experiência. Quem passou sabe. E quem não passou vai passar na frente. Se de repente chegou para mim um assunto, eu não sei se é Luiz, de repente eu acredito que é Luiz, mas eu digo: rapaz, tem irmão Marquinhos, tem irmão Vasconcelos, tem irmão Diocano, tem irmão Eli, tem irmão. Eu digo: rapaz, eu vou estudar com eles. Meus irmãos que eu digo que é da minha fé. É uma coisa que, sinceramente, não entra na cabeça. Por que eu não vou querer estudar com o irmão que é da minha fé? Eu digo: não, eu estou aqui com os irmãos, vou estudar com o pastor, não sei, fulano de tal, da onde, não sei. Eu digo: mas quem é os irmãos da minha fé? Não estou dizendo que é isso aqui, ou é o de lá. Se for o de lá, vai estudar com o de lá. Agora, se é o daqui, eu estudo com os daqui. Essa postura de fechar a porta ao estudo, de fechar a porta à investigação de um assunto, é o que fica abrindo brecha para a gente crer em teoria de homem. Chegou um assunto estranho? Vai chegar. Chega, toda hora chega. Isso aí você pode ter certeza. Agora, qual é a minha atitude? Examinei o assunto, eu entendi assim. Se esse assunto é verdade, ele vai aguentar as perguntas do Marquinhos, vai aguentar as perguntas do Vasconcelos, vai aguentar a pergunta de todo mundo. Quando aqui começou a doutrina do véu, ele que foi um que demorou mais a aceitar. Depois que eu estudei a mensagem, que eu digo: agora eu tenho convicção, aí a gente vinha um irmão não sei de onde, ficar debochando, né? Ficar sem conversa. E eu digo: não, deixa aí, pode vir. Não, irmão, quer ficar falando mal disso? Pode falar. Se é verdade, vai aguentar. Até hoje aguentou, não aguentou? Alguém conseguiu derrubar isso aí? Não derruba não, se é verdade, aguenta. Agora, quando você lida com um assunto que você vê que não há base bíblica, a pessoa aguenta só em quê? Só em opinião. Não, mas e se... Não, mas e se for assim? E se for assim, está escrito onde? Falando claramente aqui, mas me permite rapidinho. Quando falar da questão das festas dos tabernáculos que a gente deveria celebrar. Irmã, e o sacrifício? Que sacrifício? Eu digo: festa do tabernáculo tem sacrifício. É só ler ali Levítico 23, pegar o Números capítulo 28 em diante. Tem sacrifício. Não, mas é porque isso aí pode ter mudado. Eu digo: pode, está escrito aonde? É para celebrar a festa, mas uma parte não é mais para fazer. Era em Jerusalém, agora não é mais. Era no santuário terrestre, agora não é mais. Mudou tudo. Mudou. E o que está escrito aonde? Vai segurar só na opinião. Se for verdade, ela vai aguentar a investigação dos irmãos de mesma fé. Pode botar de aqui, irmão. Não, digamos que o Marquinhos diga: eu não acredito. Sim, então agora tu prova. Que está errado. Se não provar, eu vou acreditar. Agora, se o Marquinhos diz: está errado, porque está escrito aqui, aqui e aqui, eu digo: então, essa frente, tão forte quanto possível, não vai ser conseguida se a gente ficar evitando o estudo, evitando a investigação com os irmãos da mesma fé que a gente tem. Por que eu estou com medo? Será que eu estou com medo do Marquinhos me provar que eu estou errado? Será que a minha salvação é tão baratinha assim? Então a gente só vai apresentar essa frente unida quando a gente tiver essa coragem. Colocar a investigação. Eu creio, mas eu sei que o Marquinhos tem a mesma fé que eu, o irmão Vasconcelos tem a mesma fé que eu, vamos estudar junto. Se eu estiver errado, pronto. Se eu estiver errado, corrijo. É interessante, interessante, só para complementar aqui a questão do Maurício, Jesus Cristo ele falava muito por parábolas, né? A vocês é dado conhecer o mistério. Ele dizia assim para os discípulos. Ele falava a parábola tranquilamente, mas para o discípulo era normal. Eles passaram a entender.
ele geralmente aplicava a natureza. O pessoal tirar a lição da natureza. Ele tirou João Batista do meio dos sacerdotes, dos líderes religiosos, da igreja que professava o seu nome, e levou lá para fora. Para aprender com quem? Com Deus da natureza e com a própria natureza que Deus fez. Eu sei que alguém aqui já assistiu documentários, vídeos, um leão, uma onça, um urso, perseguindo um animalzinho, né? A natureza ensina isso. E dentre, até mesmo os animais mais fortes, o búfalo, por exemplo, o leão vai nele. Mas vai em qualquer um? É por Deus, não vamos em qualquer um também não. Primeiro eles esperam desgarrar-se. Aquele que desgarrar-se está suscetível ao predador. Ao predador. Quem é o predador, irmãos? Para nós aqui, espiritualmente. Quem é o predador? O leãozão rude. Se nós estivermos unidos, com a frente unida, o predador vai entrar? Eu pergunto para vocês, um rebanho de búfalo, bem juntinho, o leão vai entrar no meio deles? Não. Vocês acham que Satanás vai entrar no nosso meio? Se nós estivermos bem unidinhos? Agora por que ele entra, irmãos? Um irmãozinho se desarrebanha, traz doutrinas novas, pensamento diferente, se desgarra dos irmãos. Ele quer o quê? Quer ser comido, irmãos. Tem um rugino aí doidinho para comer. Então nós temos que entender que essa mensagem é assim que tem que nós botarmos em prática. Por que esse assunto de unidade? Porque foi uma necessidade. A igreja não reuniu, a igreja não decidiu. Será que Deus não sabia que essa seria uma necessidade minha e sua hoje aqui? O que é que falta para nós ter essa frente unida? Essa frente forte? Por que o Senhor está apresentando isso aqui hoje através do irmão Marquinhos? É porque ele está vendo que nós não temos frente nenhuma forte, irmão. Nós não temos frente nenhuma unida ainda e nós precisamos urgente. Ovelhinhas que estão se desgarrando, se aproximem mais. Vamos tampar as brechas. O irmãozinho que está vendo a ovelhinha se desgarrando, ajude ela a encostar e diga para ela que senão ela vai ser comida. Porque o inimigo espera só um afastamentozinho. É naquele que o predador coloca o seu olho e é para ela que ele parte para cima. E dificilmente aquele animalzinho sozinho vai se livrar, né? Então nós temos que ficar atentos, irmãos. Isso para o nosso bem espiritual e eterno. Amém. Olha, eu tô... Bom dia a todos. Bom dia. Irmão, essa questão aí da unidade, né? Isso é muito interessante para nós, como povo de Deus. Como professo povo de Deus, nós temos que estar unidos. Por quê? Há poucos tempos, aconteceu no nosso meio. Pessoas que vieram de fora, com doutrinas novas, e alguns irmãos acolheram essas pessoas. Né? Por quê? Se a pessoa chegou com a doutrina nova, qual a nossa atitude? Irmão, nós vamos levar o assunto para os irmãos. Nós vamos estudar. E vamos analisar se tem fundamento ou não. Se não tiver,
vamos rejeitar. Se tiver fundamento, vamos abraçar. Como é que nós fazemos parte de uma comunidade da igreja, chega uma pessoa de fora e eu vou estudar isoladamente com ele? Eu estou correndo um grande risco de ser enganado, né? Diz que a união faz a força. Agora, se a pessoa chega com a doutrina lá, no caso desse pessoal de ter que comemorar as festas das cabanas lá, né? Se aqueles irmãos lá tivessem participado com os irmãos, vamos estudar esse assunto para nós ver se tem algum fundamento, eles não teriam sido enganados. E hoje se desviaram alguns para lá. Porque essa doutrina do santuário aí é uma principal doutrina da igreja adventista. E o inimigo, ele ataca essa questão do santuário aí, né? Que o irmão Maurício falou ainda agora. Lá em Israel existia a festa dos tabernáculos lá, mas tinha o sacrifício. E a pessoa tinha que ir lá para Jerusalém. Não, mas hoje não vai mais para Jerusalém. Oxe. Porque todo mundo na época ia para lá. E tinha que ter o sacrifício. Então, se você comemorar as festas das cabanas hoje, mas não ter um sacrifício e nem vai para Jerusalém, essa festa não é completa, né? E nem festa, e com certeza não será aceita por Cristo. Porque aquela festa lá, ela teve o tempo, né? Foi no tipo. Hoje nós estamos no antitipo. Então, Jesus morreu, aquela festa lá, com sacrifício de bode, de animal lá, cessou. Depois do sacrifício de Cristo, hoje, Cristo está aí no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele é o sacrifício, né? Então fica um alerta para todos nós, gente. Quando chegar um assunto novo, não vamos abraçar. Vamos levar para os irmãos, estudar, debater para ver se tem algum fundamento. Por exemplo, quando chegou a doutrina da divindade, nós acreditávamos na Trindade na igreja. Ah, meu amigo, deu um rebuliço, eu mesmo fui um dos que bati contra. Mas nós dissemos, vamos estudar. E fomos estudar e vimos que realmente a doutrina da divindade é a doutrina verdadeira, né? Mas para isso você tem que estudar e examinar. Jesus disse lá em Mateus 5,39, examinar as escrituras, porque julgais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos que examinar as coisas antes de abraçar, né? E Deus nos abençoe. João 5,39, tá certo. Obrigado. Olha aqui, atenção aqui, ó. Vai olhar as necessidades, ou a necessidade da presença nos acampamentos. Assim como era necessário, com risco de perda de vida, a ausência, né, nas festas dos tabernáculos, também aqui diz o seguinte, ó, as convocações da igreja, como nas reuniões campais, não são só as reuniões campais, mas, aqui ela destaca, como as reuniões campais, já que é uma das maiores festas de união da igreja, né, de convocação, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. O que o texto está dizendo? Que são essas reuniões e as outras promovidas pela igreja com o objetivo de abençoar almas. São momentos especiais e específicos que Deus utiliza para derramamento da chuva temporã e serôdia. Se eu não tenho preocupação, por exemplo, de frequentar os cultos semanais, de quarta-feira, sábado, domingo, e também os acampamentos, outras reuniões também. Por exemplo, uma reunião que vai até mencionado pelo irmão ali, que é muito simples, que não é levado muito em conta. Por exemplo, as reuniões que antecedem o acampamento para a limpeza e organização do acampamento. Esse trabalho é em favor das almas ou não é? É a favor tanto das almas da igreja, como em favor das almas que vão estar aqui presentes. Organizar o local para que seja um culto apresentado de acordo com a exigência divina. Mas tem gente que nem liga.
Tem uns que vêm pouco e tem uns que nem vêm. Tem uns pelo menos vêm pouco, outros nem vêm. Quer dizer, as reuniões são promovidas em prol do crescimento da igreja. Inclusive o acampamento. E eu não me interesso para fazer parte. E se de repente, e se não? É verídico, né? É verdade, né? Deus vai derramar o seu poder aqui neste local, como em outras ocasiões. E se eu não estiver aqui? Não? Deus vai derramar lá onde eu estou? Não, onde eu estiver, Deus pode derramar o Espírito, pode. Mas tu tem que estar no coração, tem que ter no coração a falta de